Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, nós vamos entrevistar a escritora e psicanalista Fernanda Hanan. Ela é autora do livro Nelson Rodrigues e a Psicanálise, Paradoxo do Sujeito na Vida Como Ela é, lançado em 2022 pela editora... O nome da editora, Fernanda? Sete Letras. Sete Letras, né? A Fernanda, psicanalista, é membro do Tempo Freudiano. A sua tese de doutorado foi em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, pós-doutorado em Teoria Literária pela USP. Autora de livros como Cativos, de 2015, e Coronárias, de 2022. Bom, o objeto de pesquisa, que é a obra de Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, um autor do século XX, é bastante conhecido por suas peças, romances, contos e crônicas, que traz em sua obra. Nelson Rodrigues sempre trouxe em sua obra, trazia à tona o circuito da pulsão, né, pela via psicanalítica, a força motriz que pulsa ininterruptamente na exigência de satisfação com que acossa o sujeito. O sujeito aqui que nos referimos é o sujeito freudiano, que é o sujeito dividido, o sujeito do conflito, o sujeito do mal-estar, o sujeito que vive o paradoxo, né, entre o desejo e o processo civilizatório. Os contos de Nelson Rodrigues foram publicados entre 1951 e 61 no jornal Última Hora, numa coluna intitulada A Vida Como Ela É. Então, primeiramente, Fernando, agradecer você ter aceito o convite para a gente poder fazer aqui um fértil bate-papo sobre a relação de Nelson Rodrigues pela via psicanalítica. Anderson, eu que agradeço pelo convite. Eu sempre gosto de ter essa oportunidade de poder divulgar a grandeza da obra do Nelson Rodrigues, né, que é esse autor que não envelhece, né, justamente porque ele trata desse sujeito que você falou, né, esse sujeito dividido, sujeito em conflito, que somos todos nós. Sim. Nelson Rodrigues, ele como todo um sujeito relacional, ele é produto de um tempo histórico, de um tempo cultural, e o tempo em que ele atravessou, a obra dele atravessou, na década de 50, 60 e 70, ele foi considerado pela direita como um tarado e pela esquerda como um reacionário. Então, para começar, pergunto a você, Fernanda, na sua pesquisa, por que a obra de Nelson Rodrigues ela inquietava tanto a sociedade brasileira com as questões morais? Uhum. Aí eu acho interessante até a gente pensar na própria figura do Nelson, que eu acho difícil que a gente entenda Nelson Rodrigues, que a gente leia Nelson Rodrigues criticamente, né, sem atentar para a dimensão do paradoxo, né? Porque o próprio Nelson, em entrevistas e eventualmente em crônicas, ele se apresentava, né, ele criava uma espécie de persona ultraconservadora. Né? Então, ele dizia que era antifeminista, atacava as feministas, atacava Freud. Né? Tem uma crônica dele de que ele reclama que os biquínis das mulheres nas praias estão muito pequenos. E ele pergunta assim, o que é a praia se não a nudez com Freud, né? Reclamando que o Freud libertou as mulheres sexualmente, né? Então ele tem essa voz nessas crônicas que o Luiz Augusto Fischer, na verdade, prefere chamar de ensaios, pela qualidade literária, né? Isso é interessante a gente ver que são textos de altíssima qualidade literária que foram repudiados justamente por serem reacionários, né? Ele mesmo dizia, o Nelson, eu sou um reacionário, eu reajo a tudo que não presta.
E nesse discurso polemista, né, essa personagem de si mesmo que ele criava, isso eu sinto muito forte uma herança do jornal da família dele, né, o jornal do pai dele, onde ele trabalhou desde adolescente, onde os irmãos trabalhavam, que tinha essa estética do excesso, da polêmica, às vezes até ultrapassando alguns limites éticos mesmo, né? Sensacionalista. Então, ele tinha uma coisa assim, como se diz hoje em dia, ele queria causar. Né? O Nelson queria causar. Sim. Mas o mais interessante, e que eu acho que é importantíssimo para a gente pensar esse paradoxo, é que se, por um lado, ele se dizia ultraconservador nas suas entrevistas, nos seus ensaios, por outro lado, a obra dele é radicalmente revolucionária. Não só em termos de história da arte, né, no Brasil, você vê, a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, que revolucionou a literatura, né, a poesia, digamos, mais especificamente, né, a música, as artes plásticas, foi em 22. E o teatro brasileiro só se considera que ele foi modernizado com Nelson Rodrigues em 43, né, com a estreia do Vestido de Noiva, que veio inovar completamente a linguagem cênica, né? E que foi preciso um diretor estrangeiro, experiente nas vanguardas europeias, né, o Zimbinski, para conseguir montar essa peça, porque os primeiros diretores que pegaram a peça falaram, nossa, isso aqui não dá para montar, isso é muito doido. Uma outra lógica de tempo, de espaço, uma narrativa fragmentada. Então, assim, em termos de linguagem, muito revolucionário do que se praticava no Brasil, nos teatros brasileiros até a década de 40. E os temas, a gente não pode esquecer, né? Os temas de que o Nelson trata são isso que a psicanálise chama, sobretudo, de pulsões de vida e de morte, né? Que são, a gente pode simplificar, né? Pensando no campo do desejo da morte, né? Que são campos que desafiam o sujeito e que muitas vezes produzem recalque, né? Muitas vezes a gente precisa recalcar os nossos impulsos sexuais, os nossos impulsos agressivos para se submeter à civilização. Então, quando o Nelson toca nesses botões, né, aperta esses botões, ele produz muitas vezes mal-estar. Às vezes, é engraçado, hoje em dia as plateias têm muito uma reação de riso, que eu me pergunto se não é uma espécie de riso nervoso, né? E especialmente um efeito que o próprio Nelson buscava, que é um efeito muito próximo do que o Aristóteles chamava de catarse, né, na tragédia grega. É um efeito catártico, né? Ele fala, a gente tem que encher o palco com uma rajada de monstros, que são os nossos monstros, né? Então ele afeta, ele é um escritor, mesmo na ficção, né? Ele pode ser catártico, forte, intenso, ele mexe em questões muito poderosas. Por isso que é difícil que se mantenha indiferente ao Nelson Rodrigues, né? Geralmente ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. É muito importante, né, essa questão que você colocou, né, de assim, facilitar para nossos ouvintes entenderem o perfil do paradoxo de Nelson Rodrigues, porque na excelente biografia, né, O Anjo Pornográfico de Rui Castro, né, Companhia das Letras, 92, 90, 92, que ele aprofunda as questões, porque durante a ditadura militar, exatamente no período de maior endurecimento, que foi a partir do Ato Institucional número 5, fins de 1968, que ele vai ter contato com o Médici, ele vai chegar a assistir a um jogo de futebol com o Médici. E, ao mesmo tempo, ele vai ter um filho, né? O Nelson Rodrigues Filho, que vai ser um atuante na luta armada. E esse filho vai ser preso e até hoje o Nelson Rodrigues Filho ele fala, só não fui morto porque meu pai
tinha, tinha contato com os militares, eles sabiam que eu era filho do Nelson Rodrigues e eles sabiam que não deveriam me matar. E aí você falou, assim, é impossível ficar indiferente a Nelson Rodrigues. E que na página 45 você abre, né, aqui, Catarse e Realização do Desejo. Tem uma epígrafe de Nelson Rodrigues que parece que resume bem. O personagem é vil para que não o sejamos. Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. Então, assim, o que nos dá a entender que os personagens de Nelson Rodrigues, eles vão incomodar porque eles realizam o que os sujeitos carregam de forma latente, essa potencialidade de destruição, as questões, os ímpetos de âmbito sexual. E o que se percebe também nos textos do Nelson, né, nos enredos, os sujeitos, as dinâmicas inconscientes. Ele, como você falou, às vezes ele debochava da psicanálise. Em seus contos aparece ele debochando. Não vou lembrar qual é o conto. Ele diz, olha, aqui é psicanalista de galinheiro, mas é psicanálise. Mas, ao mesmo tempo, essa obra subversiva vai trazer as dinâmicas inconscientes que são tratadas em textos freudianos, que é o sujeito, né, da alteridade, das questões relacionadas à libido, à dependência, à intersubjetividade, o sujeito e as dificuldades de lidar com a economia de gozo, com os seus desamparos, o sujeito diante das leis simbólicas, o sujeito diante da lei da castração. Então, eu lhe pergunto, né, quando na sua obra aparece muito, né, as discussões a respeito da pulsão, pulsão de vida, pulsão de morte. Então, explica para os nossos ouvintes o que é exatamente pulsão, como é o conceito de pulsão na psicanálise, que é esse lugar que se distingue, né, que as pessoas comuns... Instinto humano, né? Não, na psicanálise não existe essa coisa do instinto, a pulsão, mas o que é exatamente pulsão, para que as pessoas comuns possam entender? É uma boa pergunta, porque a pulsão, até inclusive tem uma enorme discussão, porque tem algumas traduções de Freud que as pessoas traduzem tribo, que é a palavra que a gente entende como pulsão, por instinto, né? E isso causa um problema enorme, porque de fato a pulsão se distingue conceitualmente do instinto animal, do instinto dos bichos, né? Porque assim, o instinto para o bicho, ele tem um objeto muito claro, muito definido, fome, comida, né? Aquela comida, qualquer comida, né? Que vai nutrir, né? Ou mesmo o instinto sexual, qualquer fêmea vai nutrir o macho ficar com o instinto sexual. Agora, para o ser humano é tudo muito mais complicado, porque a pulsão, ela não tem um objeto definido e às vezes ela não tem nenhum objetivo definido, né? Às vezes é simplesmente uma força que pulsa em nós e que, como ela tem um caráter inconsciente, às vezes tem dificuldade de entender como satisfazer essa força. Eu gosto muito daquela música do Chico Buarque que ele fala que será que me dá, que me tome por dentro, será que será? Eu acho uma definição da pulsão, né? Que não tem conserto e nunca terá. Exato. Eu acho uma definição da pulsão, que é esse que será. Inclusive, que é interessante, porque até as coisas que a gente pode pensar como biologicamente naturais no ser humano, elas são atravessadas pela linguagem, pela cultura, né? Porque, por exemplo, a comida para nós não é qualquer comida. Eu quero comer aquele sundae de chocolate com castanha, né? Tem o desejo enrolado, né? Quando a gente fala de pulsão, não é por instinto, tem um desejo enrolado aí, né? Ou mesmo a questão, né, da sexualidade, então, aí é uma festa, né? Porque não é só o macho que deseja a fêmea, né? É 500 mil possibilidades possíveis, né? A pulsão é polissêmica, a pulsão é polimorfa, ela pode ter muitas formas, como Freud trabalha nos 3 ensaios sobre a sexualidade.
de 1905, que eu acho que é um ótimo texto para quem quer começar a estudar sobre a pulsão, né? Mas o que eu acho importante no Nelson, o Nelson fala, né? Toda a minha obra é uma meditação sobre o amor e a morte, né? E é muito irresistível fazer uma associação com pulsões de vida e de morte no Freud, né? Toda a obra dele gira em torno de pulsões de vida, que aí tem o erotismo, né? E é importante marcar também uma diferença entre erotismo e pornografia, porque o Nelson muitas vezes é acusado de ser tarado, pornográfico, como o Freud também, né? Sim. Mas ele, se você pegar direitinho a dramaturgia dele, não tem uma cena de sexo explícito, né? Tem 2 cenas assim de estupro, que não dá para chamar de cena de sexo, é cena de violência, né? E tem um balé ali nos 7 Gatinhos, que é quase como se fosse uma forma poética de insinuar uma transa, mas não é uma cena de sexo, né? Então você vê que é um autor que trabalha muito o erotismo, mas não explicitamente a pornografia. Mas, enfim, ele trabalha, né, o amor e a morte, funções de vida e de morte, e justamente nesse ponto em que essas funções são recalcadas. Então, a gente fica ali num conflito. Porque, por exemplo, ele ama a mulher dele, mas ele está desesperado para transar com a cunhada, né? E aí ele precisa recalcar, ele precisa reprimir esse impulso, porque civilizatoriamente é inaceitável, né? Então, o conflito do sujeito, que é um conflito engraçado, essa cena, essa situação, foi descrita nos primeiros casos clínicos do Freud, nos estudos sobre a histeria, em 1895, né? Antes da interpretação de sonhos, ele descreveu um caso, uma paciente histérica que era apaixonada pelo cunhado, né? E que ela fez uma neurose histérica porque era apaixonada pelo cunhado. E quando a irmã morreu, ela pensou, nossa, agora eu estou com o caminho livre. Exato. E esse pensamento foi tão insuportável para ela que ela recalcou, né? Então, você veja que o Freud trata das questões que o Nelson trata, né? Desse sujeito dividido entre essas pulsões, sejam, né, sexuais ou agressivas em geral, e a impossibilidade de realizá-las, né, para que se possa viver em sociedade. Isso gera conflito e muitas vezes isso gera sintoma, né, neurótico, sofrimento, mal-estar na civilização. Muito importante a sua explicação, né, do paradoxo do sujeito na vida como ela é, e você fala da pulsão, né, que vai colocar o sujeito exatamente nesse lugar de permanente, inevitável conflito, né, de ter que lidar, né, no campo relacional permanentemente com a luta entre o imperativo moral e o imperativo do gozo pulsional, porque aí o desejo inconsciente ele é amoral, e indestrutível. Usa a palavra indestrutível porque o desejo recalcado ele se torna mais poderoso, né? Quando o desejo se torna proibido, né? Ele tenta falar de outras formas que são formas que não estão na via racional. E esse exemplo que você colocou do sujeito, do personagem que é apaixonado pela esposa, mas ao mesmo tempo ele tem imperiosos desejos sexuais pela a cunhada. Então, assim, é algo que o sujeito tem que lidar e não consegue resolver pela via racional. O inconsciente vai organizando vias de que esse desejo diga, que esse desejo seja expresso, né? E aí eu vou aqui para um outro ponto agora a respeito das fontes, porque na sua pesquisa de doutorado você esteve na Biblioteca Nacional, né, no acesso privilegiado aos originais desses textos. Como é que foi o processamento, né, você e as fontes? É muito legal essa história viva, uma pessoa, né, que vem do campo da história e da psicanálise, né? Assim, muito interessante essa pergunta.
De fato, na verdade, assim, a primeira pesquisa que eu fiz na Biblioteca Nacional foi por encomenda de uma editora, né, da Ediouro, porque eu prestava serviços editoriais, de pesquisa, de redação, enfim. E me encomendaram levantar quais eram os contos da vida como ela é, que não tinham ainda sido publicados em livro, porque já foram feitas várias compilações em livro, o próprio Nelson organizou uma, Rui Castro, várias outras foram organizadas ao longo do tempo. E aí era preciso investigar quais eram ainda inéditas em livro e quais mereceriam, né? Enfim, fazer uma seleção para entrar numa edição de bolso, que foi publicada em 2008 com o título O Marido Humilhado e Outras Histórias da Vida Como Ela É. Né? E aí, quando eu cheguei na Biblioteca Nacional, lá, assim, pensei, bom, o homem tem uma coluna, né, no jornal Última Hora, uma coluna, enfim, durante 10 anos, 51 a 61, provavelmente uma coluna semanal, como é hoje em dia, né, semanal, quinzenal, mensal, você tem que procurar, achar onde é que estão os contos e ler. Quando eu cheguei lá, eu vi que era uma coluna diária, né, o homem escrevia um conto por dia, de segunda a sexta-feira, por 10 anos. Quando eu fiz tão grande, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que ler 2.000 contos. Eu fiz um cálculo rápido, assim, eu vou ter que ler 2.000 contos. E acabou sendo um envolvimento, né? Você estava falando assim, do que é para além da racionalidade, né? Para além da racionalidade, eu fiquei intoxicada de Gastão Rodrigues, né? Chegava na Biblioteca Nacional de manhã, ficava lá até horas, sei lá, 6, 7 horas por dia, parava para comer um sanduíche. Eu era muito jovem, né? Tinha essa disposição de parar para comer um sanduíche na escada da Biblioteca Nacional, olhando para o Teatro Municipal, que foi onde foi a estreia do Vestido de Noiva, dirigido pelo Zublinski em 1943, que revolucionou o teatro brasileiro. Então, ainda tinha essa ambiência, né? Essa ambientação assim, muito interessante. E eu ficava o dia inteiro lendo Nelson, lendo, e aquilo foi entrando nos meus sonhos, na minha vida, né? Aí eu me apaixonei loucamente, né? E fiz, né, a seleção. Era muito difícil fazer essa seleção, porque ele escrevia com muita pressa, né? O que no livro eu chamo, ele tinha uma pressa literária, né? O Nelson, por décadas, né, passava o dia inteiro na redação, escrevendo, ensaio, né, folhetim. Depois ele jantava, chegava em casa, jantava, ainda ia escrever teatro. Tinha essa coisa pulsante, de fato, né, da pulsão de escrita, que ele não fazia resistência a essa pulsão, né? Então, aquilo aparecia no texto, né? Porque você via que ele escrevia com pressa. Às vezes ele fazia erros de digitação, ou mesmo de caligrafia, de ortografia, né? E aí aquilo era impressionante, essa pressa literária. Você vê, só durante esses 10 anos, de 51 a 61, ele, além de milhares de contos, ele publicou 3 romances em folhetim e 7 peças. Em 10 anos, gente. Eu nunca vi escritora assim. Aí eu já levei esse susto. Você já viu algum escritor assim? Não. Não, nem fora do Brasil. Nem fora do Brasil. Eu nunca escutei falar. Se alguém já escutou falar, por favor, diga de algum escritor que tem essa pressa literária. Mas aí, meu primeiro susto e apaixonamento, né, foi me dar conta dessa função de escrita, da força dessa função de escrita. Então, isso foi quando eu ainda era, assim, foi 2007, né, essa pesquisa. Aí, o que aconteceu? Anos depois, né, desde que eu virei, lógico, uma leitora apaixonada de Nelson Rodrigues pelos anos seguintes, assim, é uma leitura recreativa, né? E, em 2012, eu comecei a querer pensar no doutorado como é que o Nelson conseguia, né, ter essa força, não só na escrita, mas na recepção também, né? Essa força que está onde ele escreve, na pena dele, digamos assim, chega até nós, né? Ou pelo menos chegava até mim, e eu via, né? Por exemplo, eu frequentei montagens de peça, eu via a reação da plateia
Ninguém dorme numa peça do Nelson Rodrigues, né? Hum. É uma coisa fortíssima. Então, essa intensidade, eu comecei a querer estudar, e aí, bom, já era uma psicanalista, já estava trabalhando, né? E tinha um pouco desse arsenal teórico, né, conceitual da psicanálise, e eu quis estudar, trabalhar. Aquela pesquisa que eu tinha feito, né, em 2007, eu retomei aqueles textos, inclusive na dimensão da escrita, porque lá, quando eu precisava editar um livro, né, encomenda da editora, eu tive que apagar aqueles erros, né, de digitação, de ortografia. Eu ficava assim, meu Deus, eu estou corrigindo, né? Eu estou Rodrigues, eu estou aqui no top 10, não posso fazer isso, quem sou eu, né? Mas eu tinha que fazer, né? Na hora que eu transcrevia os contos. E depois, como psicanalista, me interessou, né? Não só os erros, mas principalmente as repetições. Né? A repetição, segundo Lacan, é um dos 4 maiores conceitos da psicanálise, né? A gente precisa estar atento à repetição, né? Na clínica, né? Especialmente. Então, eu fiquei pensando, caramba, o que se repete em Nelson Rodrigues? Porque nos contos que eu compilei, eu tinha que cortar, né? Falar, não, o final desse conto está muito parecido com o final do outro, né? Era muito assim, deu-lhe 3 tiros a queima-roupa, né? Suicidou-se, matou-se, teve que ser internado. Era sempre uma coisa bem radical, assim, né? De vida ou morte. E aí, na psicanálise, né, a gente tem uma outra abordagem da repetição, né? A repetição, ela deixa que apareça o sujeito, né? E toda a dificuldade, assim, que isso pode apresentar na clínica e na literatura. Então, foi uma outra leitura, né? Aquela primeira pesquisa deixou restos que duraram alguns anos ainda, depois, até 2016, quando eu acabei o pós-doutorado. Mentira, até depois ainda, né? Quando eu fui fazer o pós-doutorado e escrevi esse livro publicado em 22. Ou seja, aí, mais de uma década, né, de efeitos de uma pesquisa na Biblioteca Nacional, que eu tive a honra de fazer, né? Olha, Fernanda, a verdade é que, pelo que eu percebi, quando a pessoa vai acessar a obra de Nelson Rodrigues, a verdade é que ninguém passa incólume, nem você, nem o Rui Castro. Né? O Rui Castro, anos depois do livro O Anjo Pornográfico, ele ainda foi convidado a falar sobre o livro, a falar sobre a obra de Nelson Rodrigues. Como você falou, né, os restos, né, que vão ficando, que você tem que gerenciar, porque não há como se passar, né, incólume por esse acesso a essa obra tão inquietante. Sobretudo você, que também é do campo psicanalítico. Então, mesmo que, como você já falou, como eu também já coloquei, né, jamais foi a intenção de Nelson Rodrigues, na sua escrita, pensar a instância inconsciente, falar pela via psicanalítica. Inclusive, é interessante, né, que nos anos 70, né, como existia um certo fervor com a psicanálise na zona sul do Rio de Janeiro, né, pela via de Eduardo Mascarenhas e Hélio Pellegrino, ele mantinha algum contato com essas pessoas. Essas pessoas, elas escreviam para, né, faziam contato para o Nelson, perguntando, né, e já fazendo essas associações, né. Tem uma passagem no livro Anjo Pornográfico em que Eduardo Mascarenhas fala, olha, o perverso polimorfo do Freud aparece muito na sua obra. Ele pergunta o que é isso, né? E o o Pellegrino, me parece, que tinha mais contato com ele nessa função. Eles eram amigos próximos, né, o Pellegrino. Então, assim, prosseguindo aqui no raciocínio, não era o interesse dele pensar a instância inconsciente, mas a gente vê exatamente na obra dele, que vai chamar a atenção do saber psicanalítico, né, que ele vai trazer, né, mesmo que não seja a intenção, a presença de uma inquietante estranheza, do estranho familiar, né, principalmente aqui, do invisível na experiência humana. Aqui na página 99, você vai dizer o seguinte, na 99 para a página 100. O sexo e a morte
as duas figurações mais radicais do indizível na experiência humana são elementos centrais e recorrentes não só na coluna do Última Hora, mas em toda a obra rodriguiana. Uma obra que faz litoral entre um gozo, uma pressa literária e um saber que mereceu a atenção de Perrone e Moisés. Segundo a autora, Nelson Rodrigues sabe do inconsciente, mas ela sublinha que se trata de um saber indireto, condizente com a formulação de Barthes, de que a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa. Aí daí eu pensei, né, do que eu citei, da inquietante estranheza, quando na página 90 você traz, né, o conto da cidade da Pedra Branca, quando um estranho chega nessa cidade, né, e aí você diz, assim como o álcool lhe desperta estranhas potências, sua própria presença perturbadora desperta estranhas potências adormecidas entre os cidadãos, como um espelho turvo que devolve a eles a imagem difusa de sua própria perversidade recalcada, né? Que você fala desse ponto, né? De uma cidade tranquila, pacífica, que todo mundo se conhece, e esse sujeito estranho vai mobilizar essa perversidade recalcada e a parte final desse conto é extremamente trágica, né? Sujeito linchado, esquartejado e exatamente por essas pessoas pacíficas. Cidadãos de bem. Cidadãos de bem. Exato. Um termo contemporâneo, cidadãos de bem. Então, quem começa a ler esse conto, e quando chega no final, assim, mas como assim, né? Assim, no discurso racional, eu não esperava que essas pessoas, essa moça que vai à igreja, foi ela que arrancou o braço do sujeito, né? O outro lá, né, que brinca com as crianças, arrancou os olhos, né? Então, assim, dizer que isso para a psicanálise pensar a perversidade recalcada é uma coisa comum, mas aqui para o campo da racionalidade, para as pessoas comuns, isso vai causar uma estranheza, um choque, né, nos leitores aí da vida como ela é no Última Hora. Né? Mas é muito bom você chamar propriamente, você acertou em dizer que é essa inquietante estranheza justamente que o Freud se refere. Porque é uma estranheza, quer dizer, aquela coisa que dá aquele susto, aquele horror, mas é uma coisa que me diz respeito, porque inconscientemente a gente se identifica com alguma coisa ali. Né? Quer dizer, é um estranho, mas é um estranho que me diz respeito. Né? Não é uma coisa simplesmente alheia à minha existência. Né? Eu acho que isso que é forte no Nelson. Exatamente. Né? Então, sim, o que me deu a entender também na obra dele, né, uma espécie de, ao falar desses dois extremos, vida, morte, sexo e violência, né, de uma estética do excesso, né, que esse sujeito né, racional, né, esse sujeito que paga as contas, que sai para trabalhar, que ama a esposa, mas tem algo aí que ele não consegue dar conta, né? Exatamente dessa inquietante estranheza, desse indizível na experiência humana, que é uma inquietação própria do processo civilizatório, que o Freud vai dizer lá, né, no mal-estar da civilização. Né? E aí, vou aqui agora para a última parte, porque eu também tive acesso a uma outra obra, né, chamada As Armadilhas do Saber, Cleusa Rios Passos. Né, minha querida supervisora no pós-doutorado. Muito querida. Inclusive, posso dar uma notícia? Claro, claro. A Cleusa é maravilhosa, né? É uma leitura obrigatória para quem gosta de psicanálise e literatura. Ela trabalha há décadas com esse tema, né? Ela chama de confluências, né? Entre literatura e psicanálise. E Cleusa e eu, a gente está super feliz porque em breve vai sair uma revista da USP
que é uma revista importante, fundada pelo Antônio Cândido, chamada Literatura e Sociedade, e vai ter um número especial sobre o Nelson Rodrigues, que Cleusa e eu tivemos a honra de organizar. Já está saindo do forno, daqui a pouquinho já vai estar disponível no site do Revistas USP. Olha, que notícia interessante, porque o livro de Cleusa Rios Passos, né, toca exatamente aí no que a gente já vem falando, né, das relações entre literatura e psicanálise. E aí eu extraí desse livro alguns pilares aqui centrais, né, que como é que se dá, o que se tem aqui para fazer exatamente a palavra que você usou, para fazer essa confluência, né, que são práticas calcadas na palavra, tanto a literatura quanto a psicanálise, elas falam das formações do inconsciente, né? O Lacan dizia que o inconsciente tinha o inconsciente era poético porque o inconsciente produz metáforas, metonímias, figuras de linguagem, como o paradoxo que você cita no livro, né? E o Freud, né, anterior a Lacan, já falava do aspecto onírico, simbólico, né, das mensagens enigmáticas, dos recursos de figurabilidade, que era onde o lugar do trabalho do psicanalista para interpretar. Mas o principal aqui, no meu ver, nessa confluência que você cita, que está presente nesse livro da Cleusa, né, tratar o real pelo simbólico e apostar na linguagem, né? Tentar entender o sujeito e suas questões não pela via dos recursos racionais. E essa via do simbólico, né, se acessa através da enunciação da palavra, né? Eu lembro de um livro do Milan Kundera, um grande livro, né, A Arte do Romance. Ele diz, né, que antes de Freud já se falava do inconsciente na literatura, o inconsciente, só que o Freud ele vai sistematizar um método terapêutico. Então, é o que eu vou entender aqui, de que o quanto é importante a produção da ficção para se entender o real, o concreto. Olha que coisa interessante, né? A Cleusa vai dizer aqui na página 15, ela vai dizer o seguinte: sem dúvida, a convergência entre as duas esferas é inegável, uma vez que a psicanálise, teorizando e investigando o universo psíquico, dá-lhe forma também pela palavra. Se na vida cotidiana os leitores revisitam suas histórias pessoais, reconstituindo-as e tentando desfazer seus nós, no divã, os sujeitos líricos e ficcionais trilham caminhos semelhantes, com a diferença de que neles a mediação estética e os vários conhecimentos que comporta está em movimento. Então, você, né, nesse trabalho de pesquisa com o Nelson, né, como você geriu essa confluência? Olha, eu acho que de várias formas, né? Porque, assim, é muito explícita a importância que o Freud dá aos escritores literários, né? Desde o começo da sua obra, ele cita Goethe, Shakespeare, Heine várias vezes, né? Desde lá a interpretação dos sonhos, antes mesmo nas cartas, nas correspondências, para dizer, bom, ele criou conceitos, né, fundados em literatura, por exemplo, ele leu o Édipo Rei de Sófocles e criou um conceito psicanalítico central, que é o complexo de Édipo, né? Então, a literatura ela é fundamental para a psicanálise desde o começo. Tem uma crítica literária chamada Shoshana Fellman, que ela diz que a literatura constitui a psicanálise, né? Não são só citações para fazer o texto ficar mais elegante, né? De fato, o que o Freud leu permitiu que ele criasse a psicanálise, né? No caso do livro, especificamente, eu quis trabalhar em 3 pontos principais, né? O primeiro é esse que você já mencionou, que eu chamei de catarse e realização de desejo. Quem quiser estudar um pouco sobre essa história, como que a catarse e a realização de desejo podem aparecer na literatura, eu recomendo
um textinho curto do Freud, fácil de ler, que se chama Escritores Criativos e Devaneios, ou pode ser também traduzido como Criador Literário e a Fantasia, né, dependendo da tradução. É um texto de 1908, em que ele vai dizer como que a ficção é uma espécie de sonho acordado, né? A gente, quando está lendo um livro, é como se a gente estivesse sonhando um pouco, mas é um sonho acordado. Então, tem uma função de realização de desejo, assim como tem no sonho, né? Como ele vai descrever na interpretação dos sonhos em 1900, 8 anos antes. Quer dizer, ele faz toda a interpretação dos sonhos para defender essa tese da realização de desejo no sonho. Mesmo nos pesadelos, nesse momento ele ainda não fala ainda da função de morte, mas para 8 anos depois ele atribui a mesma função à ficção literária, né? Então, essa coisa da pulsão de morte, quando ele começa a chegar perto desse conceito, e ele vê que tem alguma outra função que pode acontecer no sonho, especialmente no pesadelo, que não é a realização do desejo, que é o retorno à cena traumática, né? Que é toda a questão de elaboração de um trauma que não se esgota, que não tem jeito, né? Que repete até, né, indefinidamente. E aí ele vai falar de pulsão de morte no texto de 20, né, de 1920, Além do Princípio de Prazer. Quando ele estava chegando perto desse texto, do Além do Princípio de Prazer, ele publica Um Estranho, em 1919. Né? Diz até que ele escreveu mais ou menos perto um do outro, assim. E quando ele fala no Estranho, ele já vai trazer uma outra concepção de literatura, que não necessariamente a literatura tem a ver com essa realização de desejo, mas muitas vezes ela tem a ver com a força que a gente sente quando a gente se depara até com um certo horror, né? Mas é um horror que nos diz respeito, como a gente estava falando anteriormente, né? É até interessante essa distinção, porque se a gente quiser pensar, por exemplo, a literatura como realização de desejo, é uma literatura considerada mais popular, né? Mais best-seller, digamos assim, né? Aquela literatura prazerosa, que acalenta, que no final tem final feliz, né? Que vai realizar os nossos desejos. E essa literatura do estranho, né? Seria uma literatura mais voltada para uma certa inquietação, uma literatura interessada em inquietar, né? Interessada em questionar, em fazer refletir. Mais ou menos como a distinção entre a arte clássica e a arte moderna, né? A arte, digamos, né, mais tradicional, por exemplo, nas artes plásticas, né? E a arte moderna, que quer inquietar, que quer provocar, né? Então, o Freud se debruçou sobre esses dois tipos de arte, e eu procurei, né, ler o Nelson também com essas diferentes perspectivas, né? E tem uma terceira, que foi apresentada pelo Lacan, que você também mencionou rapidamente, né? Que é essa ideia da literatura como alguma coisa que faz litoral entre o real e o simbólico, né? Sempre a sentido imaginário também, né? Porque a gente usa, né, a imaginação, especialmente na ficção, né? Então, a literatura, o que é o litoral? Né? O litoral não é uma fronteira qualquer, né? O litoral, vamos pensar numa praia, né? De um lado tem a areia, do outro lado tem a água, né? São substâncias completamente distintas, mas elas se encontram numa certa borda, né? E o Lacan vai desenvolver essa ideia, que é belíssima, de que a literatura é esse litoral, né? Entre o real e o simbólico. Bom, e para complementar, para enriquecer a sua fala, ainda prossigo aqui com a Cleusa. Ela abre o capítulo 4, né? Com a seguinte informação: a psicanálise e a literatura se entrecruzam por meio de um aspecto fundamental, que é a singularidade. O mesmo texto despertará no sujeito sensações de desprazer distintas, bem como uma mesma palavra desencadeará redes associativas peculiares a cada analisando. Então, existe aí, né, você trouxe de forma brilhante, né, a existência dessa confluência a ser explorada, né, como você, pela via da obra de Nelson Rodrigues, você conseguiu fazer, né, essa confluência assim, muito, muito, muito fértil, muito, muito produtiva. E importante lembrar também que já para os anos 70, né,
a obra de Nelson Rodrigues vai ser explorada no cinema, né? Com o seu respaldo, claro, né? Através principalmente de cineastas como Neville de Almeida, né? Filmes como Dama de Lotação, Bonitinha Mas Ordinária, Sete Gatinhos. Eu acho que Beijo no Asfalto ele já tinha partido, Álbum de Família, e eu sempre achei interessante os atores que eram convocados para esses filmes, né? Gente como o Paulo César Pereio, o Rubem Correia aparece como protagonista no Álbum de Família, e eu lembro que no filme Bonitinha Mas Ordinária, ele é que faz a escolha da protagonista, ele que convida Lucélia Santos, porque Lucélia Santos, naquele contexto, representava aquela jovem purinha, a jovem, né, que representava, né, essa estética da moral, né, e para quem conhece a história do Bonitinho Mas Ordinária, né, assim, choca, né, o padrão da moralidade pública, né? Então, eu vou pedir para você fazer um comentário final a partir exatamente da última frase, da última página do seu livro, que é sentir na carne a força concreta da vida como ela é. É maravilhoso isso, né? Que tipo, é bem, fora de uma certa expectativa acadêmica, né? De oposição universitária, né? O Lacan, ele distingue o discurso universitário do discurso psicanalítico, né? E eu sinto que, bom, como psicanalista e como psicanalizando de anos também, né? Faço análise há muitos anos, era difícil eu não sentir na carne, né, essa pesquisa, essa escrita. A minha própria escrita nesse livro foi muito atravessada assim, por um apaixonamento pelo Nelson, né? Mas eu acho interessante você falar disso, porque isso mostra como o Nelson não envelhece, né? Aqui a gente está no momento do Ouroboros, né? Porque a gente está terminando, mas está chegando na primeira ideia que eu falei aqui. Como que o Nelson não envelhece? Porque hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade assim, de se entregar à leitura da obra do Nelson, porque elas consideram ele, ele é machista, ele é reacionário, ele apoiou a ditadura. Essa coisa da ditadura, né, de fato ele apoiou, né, mas depois que ele soube, né, que o filho contou que ele foi barbaramente torturado, ele deu um passo atrás, passou a defender a anistia, né, em vez de ficar só defendendo os militares. Mas eu também não acho que a gente tem que passar pano para o Nelson, não. Né? Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é a força da obra dele. Né? A biografia dele é tão interessante que às vezes a gente fica, então quer dizer que ele é intenso porque a vida dele foi intensa, foi trágica, ele perdeu vários irmãos, um assassinado, um acidente, ele teve uma filha com problemas graves. Né? Então, assim, a história dele tem uma tragicidade, digamos, não é exatamente trágica, mas tem uma tragicidade própria que faz com que a gente pense que a obra dele é trágica e é intensa por causa disso. Mas não é isso não, né? A obra dele é forte porque ele se deixou atravessar por essa pulsão. Né? Ele não resistiu a essa pulsão de escrita. Né? Então, isso se transmite para o leitor. Né? Não é à toa que a gente sente isso também, né? Porque ele sentiu lá na fonte, digamos. Né? Agora, eu acho interessante pensar também que não é à toa que ele... Bom, aí toda a questão do feminismo eu acho super importante. Eu não vou me limitar porque eu sou mulher, tá? Então, eu vou recomendar, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema específico do Nelson machista, eu vou recomendar o artigo que eu, pessoalmente, né, publiquei, estou publicando, né, nessa revista da USP, que é a revista que vai sair, a próximo número da revista Literatura e Sociedade, sobre Nelson Rodrigues. Eu escrevi especificamente sobre essa questão da mulher, né? E aí também está muito legal, tem o Vitor Hugo Horácio Pereira, que é um grande estudioso do Nelson Rodrigues, também escreveu um artigo, tem outros grandes estudiosos que escreveram artigos, tem entrevistas com os diretores que montam o Nelson Rodrigues, que tem experiência, o Moacir Góes, o Marco Antônio Braz, né?
tá super legal, né? Mas onde eu queria chegar é que, assim, o Nelson Rodrigues, ele não envelheceu porque ele fala de coisas que estão presentes para nós. E o fato de haver essas adaptações para o cinema, e, assim, essas adaptações ainda existem, né? Isso que eu queria mostrar, assim. Quer dizer, a obra nem se esgota nela mesma, ela produz reverberações, né? Ela afeta tantas pessoas. O Moacir Góes fez um filme super legal, O Bonitinho Mais Ordinário, que é ambientado na favela carioca, né? Que sai daquele ambiente, né, do meados do século XX, que é aquele Nelson antigo. Não, ele está no baile funk, né? O Bonitinho Mais Ordinário. Recomendo esse filme do Moacir Góes, né, para pensar assim, que o Nelson, assim como Shakespeare, né, recebeu muitas adaptações contemporâneas, o Nelson também vem recebendo, né? E eu acabei de saber, com muita alegria, que um quadrinista que eu admiro, que é o Leandro Assis, que escreveu A Confinada, Os Santos, ele está preparando uma publicação de Toda Nudez Será Castigada. É uma peça do Nelson de 1965. Né? Então, assim, Nelson está vivo. Eu acho que atravessa a carne, faz a gente sentir vivo, né? Às vezes angustia pra caramba, mas eu acho que, em suma, é isso, né? Nelson está vivo. Olha, Fernanda, então eu tenho que lhe agradecer pela imensa contribuição de você ter trazido a Nelson Rodrigues, a confluência literatura e psicanálise pela via dessa obra, e ter dado essa contribuição de reflexão sobre um autor tão importante, né, aqui para a cultura brasileira. E aí eu digo que, enquanto conversávamos, né, ao fundo, o disco do The Cure do ano 2000, chamado Blood Flower, em que Robert Smith estava muito inspirado. E então, para todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.